o Vladimir Palmeira, pô, entende? O Silvio Tendler, pô, entende? E vários outros companheiros e campanheiros importantíssimos então essa é a marca de unidade desse conjunto. E nós, quase 3 mil pessoas assinaram. TV Comunitária do Rio de Janeiro, cobrindo aqui o evento na OAB do Rio de Janeiro. Ao nosso lado, o Dr. Felipe Santa Cruz, presidente da OAB aqui do Rio de Janeiro, e que a gente vai colher dele aqui uma pequena... com muita emoção que nós estamos também, que eu fui preso político, ele que teve um irmão desaparecido político. Qual é, nesse instante, professor, a sua sensação ao receber aqui um manifesto em que a gente pede pela democracia, pela vida, por R$600 no mínimo pela vida, no sentido de manutenção emergencial? De obrigação democrática. A Ordem dos Advogados tem uma missão de defesa da democracia. Hoje nós estamos recebendo aqui baluartes dessa luta pela redemocratização brasileira. Nós não esperávamos, nunca imaginávamos que tão rapidamente teríamos que voltar a lutar pelas liberdades, mas estamos prontos para lutar. A Ordem tem lutado e tenho certeza que a geração de 68, com o seu exemplo, com a sua firme convicção democrática, ela vai nos ajudar muito nessa luta, ela é fundamental nessa luta. Doutor Felipe, me perdoa eu falar de um problema, mas a gente precisa mostrar que não foi dita branda, foi ditadura cruel. A sua dor, a sua família, a senhora mãe que morreu sem saber o paradeiro do Santa Cruz. Meu pai. Isso. Essa é a prova viva de que não foi uma ditadura branda. Eu perdi o pai na ditadura militar em 1974, um estudante de direito, né, que estava prestes a se formar, servidor público, ou seja, com endereço conhecido, e foram muitas as vítimas da ditadura, e a ditadura, vítimas diretas de assassinato, familiares, mas também as vítimas da falta de liberdade, da falta da aversão à culturas, que tiveram que resistir, os muitos que foram torturados, os muitos que ficaram traumatizados. Nós não queremos isso novamente na história do nosso país e nos cabe resistir, com muita firmeza, com muita tranquilidade, mas nos cabe resistir. Então, eu já ia pedir o que fazer, baseado no espírito de jurista do Modesto da Silveira, resistir, mas o que pode fazer todo o setor jurídico assim, a orientar a população nesse instante que se prevê talvez uma tragédia, um divisor de águas, no 7 de setembro, que o presidente chama todos para as ruas para protestar e talvez interferir em outros poderes. Então, o que a classe, né, jurista, legalista, também nacionalista, porque somos patriotas, pode assim alertar a população o que fazer em caso de qualquer emergência e tudo mais? É óbvio que a nossa única arma é a caneta, as ideias e a defesa da Constituição. A Ordem, na minha gestão, tem sido absolutamente presente nessa defesa. Nós emitimos pareceres, por exemplo, contra o poder moderador, mostrando que não existe poder moderador das Forças Armadas. Fomos ao Supremo inúmeras vezes, inclusive para garantir a competência concorrente de estados e municípios no combate à Covid. Então, nossa função primordial é essa. Agora, também temos essa de liderança da sociedade civil. Estamos participando junto com outras instituições, entidades, da defesa da democracia. Agora é saber que os democratas são maioria e de forma firme defender a democracia, que está sim sob risco no Brasil. Obrigado, doutor Felipe. Estamos juntos, TV Comunitária do Rio de Janeiro, viu? Estamos no mesmo barco, em defesa da democracia, da vida e também por vacina para todos. Estamos juntos e seremos vencedores, como fomos anteriormente, com todas as dificuldades. A democracia e a liberdade certamente sairão vitoriosas. Então, Eliette, aqui também presente, ela que é uma das lideranças maiores aqui do movimento Geração 68, incansável e eu diria que até imbatível, sabe? Porque a gente pode dizer que quem venceu a luta foi exatamente o povo, a força da justiça, da verdade, da humanidade. Então, Eliette, como você está vendo hoje, a gente aqui tendo que novamente falar, lutar por democracia, depois de a gente, por tudo que passamos, né? E você que pagou um preço tão alto, exilada que foi também até na Europa. Uma palavrinha sobre esse instante ali. Isso está acontecendo porque o Brasil ele não fez a justiça de transição como deveria ter feito.
Então, como isso não aconteceu, os torturadores estão por aí. A gente tem que lutar para a punição aos torturadores. E nossa luta é incansável, sim. Nós jamais paramos. Desde sempre, a geração 68 continuou na luta por um mundo melhor. Maravilha, Liette. Para todos, para todos. Eu sei que também seu esposo foi um dos que pagou um preço muito caro. Sim, mas é a vida. Ou você luta ou vão te pisar. Então a gente tem que lutar para se manter de cabeça erguida e tentar sempre uma coisa melhor. Nós queremos um mundo para todos, quer dizer, sem discriminação social, racial, de gênero. Sabe, oportunidade para todos. Essa é a nossa luta. Olha, também aqui presente nessa solenidade na UAB, em que a geração 68 faz uma entrega solene ao presidente Felipe Santa Cruz de defesa, um manifesto em defesa da democracia, pela vida, por vacina, pelo emergencial de R$600. Moza, que foi também um exilado, perseguido político, uma frase sua, Moza, sobre a importância desse evento e que tristeza a gente ainda tem que lutar por democracia, né, Moza? Este evento significa a união das forças democráticas, das forças da liberdade, das forças que lutam contra o autoritarismo, contra o fascismo e pela dignidade do ser humano, por trabalho, por liberdade e por uma vida digna para todas as pessoas. Obrigado, pastor Moza. Me permite falar um pouco de religião. Cristo também foi um perseguido político, né? Jesus Cristo foi, conforme diz o Frei Beto, não morreu de uma queda de camelo numa esquina da rua ou de alguma rua em Jerusalém. Morreu pela opção que ele fez, pela mulher, pela vida, pelos pobres e contra o Estado opressor. Esse Estado opressor fez uma aliança com alguns religiosos e Jesus foi preso, condenado à morte e torturado. Mas ele ressurgiu. E o sentido da ressurreição é um movimento como este aqui, da geração 68. Obrigado, Mozart. Palavras para a eternidade. Então, aqui também presente, ele que também é advogado, mas representa aqui o poder legislativo, o deputado federal Paulo Ramos. Como é que o senhor se sente aqui e, ao mesmo tempo, uma certa tristeza de ainda termos que lutar pelo Estado de Direito e por democracia, depois de tanta luta, né, deputado? A geração 68 representa os jovens que se sacrificaram, muitos sendo torturados, outros sendo mortos, na defesa do Estado democrático de direito, na construção de um país soberano e socialmente justo. Nunca imaginávamos que depois de promulgada a Constituição, no dia 5 de outubro de 88, estivéssemos diante da possibilidade de um retrocesso. A geração 68 lidera com legitimidade a reação para que o Estado democrático de direito prevaleça contra aqueles que no passado ousaram praticar todos os atos contra inclusive a pessoa humana. Não podíamos imaginar que eles pudessem retornar ao poder, e retornaram pela via democrática. Mas agora tentam um golpe. E a geração 68, aqui representada, está manifestando a sua disposição de tudo fazer para que o Estado democrático de direito, para que a possibilidade de alternância no poder prevaleça, porque ditadura nunca mais, tortura nunca mais. Esta é a afirmação da geração 68. Vamos ver
vamos ver se os ditadores de ontem, que permaneceram distanciados, derrotados e que agora ressurgem, se eles ousarão. E fica um alerta, especialmente aos integrantes das Forças Armadas e das polícias militares, que não participem, não integrem algo que não é só contra todo o povo brasileiro, é contra o Brasil. Então a geração 68 está aqui dizendo, não passarão. Tenho certeza de que não passarão. Deputado, o senhor inclusive fala com autoridade profissional, moral, porque é um oficial superior da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, e sobretudo aos seus colegas policiais militares para a legalidade em termos de defesa da democracia e do Estado de Direito. Não só oriundo dos quadros da Polícia Militar, mas também constituinte. Eu fui o único constituinte oriundo dos quadros das polícias militares. Único. Então tenho a autoridade de dizer, no governo Bolsonaro, que o Bolsonaro é uma mentira de aliado das forças militares, das polícias militares e bombeiros militares. É no governo Bolsonaro que muitos direitos que foram conquistados com luta estão sendo perdidos. Bolsonaro se preocupa muito com os filhos dele, mas não se preocupa com os filhos dos outros. Ele não tem compromisso com o Estado Democrático de Direito, mas não tem compromisso com a família militar. Mesmo no seio das Forças Armadas, na reforma que ele fez, a revolta é muito grande, especialmente praças e pensionistas. Não contemplou de forma igual. Alguns sequer foram contemplados. Então, quando surge essa insinuação de que, mas tem apoio das polícias militares, isto não é verdade. Os movimentos das polícias militares são movimentos reivindicatórios. E as reivindicações que foram concretizadas estão sendo agora derrubadas no governo Bolsonaro. Então, eu até aproveito para mandar um abraço para os meus companheiros das polícias militares no Brasil inteiro, para dizer, as consequências serão sofridas por quem por ele se deixar enganar, que nem com os companheiros ele é solidário. Basta verificar aqueles que se atreveram e que estão sendo alcançados, qual é a manifestação de solidariedade dele? Nenhuma. Não se metam em aventuras, porque o povo brasileiro, na sua maioria esmagadora, defende o Estado Democrático de Direito. O povo brasileiro compreende que o governo Bolsonaro não só quer destruir os serviços públicos, mas se aliou ao capital, aniquilando direitos dos trabalhadores. E tem proclamado, quanto menos direitos, mais emprego. Na visão do Bolsonaro, é o trabalho escravo. É o trabalhador servindo ao capital sem direitos. E os serviços públicos sendo administrados pela iniciativa privada em homenagem ao lucro. Está aí privatizando tudo. Não tem nem compromisso com a soberania nacional. Ele envergonha as Forças Armadas quando fala em defesa da pátria. Não sei de qual pátria ele fala. Está entregando Correios e Telégrafos, Eletrobras, a Petrobras, Serpo, Dataprev, Casa da Moeda. Ele não tem respeito a nada que represente setor estratégico. É um entreguista, um golpista, um quadro que deve ser execrado pela classe trabalhadora e pelos servidores públicos. Conosco aqui o médico, artilheiro aí, jogador de futebol, que está também comprometido, que sempre foi, da geração 68, aqui na OAB, também enfileirados que estamos para entregar o Manifesto da Geração 68. Como o senhor se sente hoje, nessa solenidade, tantos companheiros aqui presentes, matando saudades, e ao mesmo tempo tristes
por termos que lutar por uma causa que a gente achava uma página virada, que é ameaças à democracia e o Estado de Direito. Convocado pela geração 68, da qual eu faço parte, eu não poderia me negar de comparecer aqui à entrega desse documento, que representa a posição da geração 68 em relação a todo esse barbarismo que acomete os nossos dias. Então é preciso marcar posição e dizer não a isso tudo que a gente vem sendo submetido de uma maneira, um vilanismo sem tamanho. Então, vacina para todos, comida no prato, vacina no braço, né? E um pouquinho ainda aos seus companheiros jogadores, artilheiros, como o senhor foi também, no sentido de, sem democracia, não há, na verdade, divisão de nada, é uma pátria sem divisão de poder, é uma sociedade, na verdade, injusta e sem ter a quem recorrer, né? Conforme o senhor também tem uma página sua que é com relação ao jogador ser livre, né? Poder mudar de time. Fala um pouquinho também dessa perspectiva que só na democracia a gente pode conseguir alcançar vitórias nessas reivindicações dos jogadores que sofrem muito, né? Injustiça e uma escravidão por parte de muitos clubes. Claro, sem dúvida. Eu nunca me iludi com esse período, assim, né, com acesso desse período de desgoverno do Brasil desde o começo. Nunca vi, não existe nenhuma ideia, nem de sombra de democracia. Sempre foi um objetivo de provocar um conflito, de dividir a sociedade brasileira, mais que isso, de reprimir, de massacrar os direitos e a liberdade. Então, assim como toda a sociedade, como isso se reflete em todos os campos, não poderia deixar de ser, os esportistas também são massacrados pela retirada de direitos, né? Muita ilusão e nada de realidade. Da OAB do Rio de Janeiro, meu amigo Luciano Bandeira. Quero cumprimentar o diretor tesoureiro, que deve estar feliz da vida, né? Cheio de obras, realizando, tempos fáceis, né?